Tenho consciência de que apresento a minha candidatura no momento da grave crise nacional, agravada por um ataque especulativo contra o nosso país e contra o euro. Trata-se de uma crise que, para além de causas estruturais próprias, é inseparável de problemas nunca resolvidos no seio da União Europeia, nomeadamente a ausência de coordenação de políticas económicas como complemento necessário da União Monetária. É evidente a desorientação e a falta de capacidade da União Europeia para responder a uma crise desta natureza. É com tristeza que o digo. É óbvio que o movimento especulativo que visa agora Portugal faz parte de uma ação organizada contra o euro. É difícil compreender como é que a União Europeia foi capaz de reagir tão rapidamente para salvar o sistema bancário e agora hesita em acudir aos países mais vulneráveis que estão a ser alvo de ataques especulativos dentro da própria Europa. É hora de uma reflexão no sentido de saber se a União Europeia é ou não capaz de pôr em prática políticas de coordenação económica, fiscais, de estabilização financeira e outras suscetíveis de impedir que os países da zona euro venham mais cedo ou mais tarde a pagar um duro preço pelas omissões atuais. Mais do que um projeto monetarista, a Europa tem de ser um projeto político, um projeto de sociedade e um projeto de civilização e, sobretudo, um projeto de solidariedade entre iguais. Seja como for, Portugal está confrontado com uma situação muito crítica. Hora de responsabilidade, de verdade e de solidariedade. Ora também, para no quadro das dificuldades existentes, tudo fazer para preservar o Estado Social. O país tem de ser mobilizado, mas só o será se compreender o sentido das medidas e dos sacrifícios que lhe são pedidos. E por isso, além de rigor e austeridade, é necessária uma grande exigência ética. Contra os predadores do mercado, a única resposta tem de ser a mobilização geral para uma estratégia de crescimento económico, sem abdicar do papel do Estado, quer no investimento público suscetível de estimular a economia e o emprego, quer no combate às desigualdades salariais e na adoção de políticas de uma mais justa redistribuição dos rendimentos. Os portugueses saberão corresponder com uma condição: não pode haver sacrifícios para quase todos e benefícios apenas para alguns. Mais do que nunca, seria necessário promover um plano concertado entre o Governo, partidos políticos e parceiros sociais. Sem apagar as diferenças e as divergências, há que realizar esforços no sentido de se tentar a máxima convergência para defender o interesse nacional, de modo a que se possa enfrentar a crise sem pôr em causa os direitos sociais dos cidadãos, sobretudo dos mais fracos e desprotegidos. A opção pelo investimento público, que não se resume, como se pretende fazer crer, às grandes obras públicas, mas tem vindo a ser realizado, nomeadamente, na construção de escolas e hospitais, não pode estar a ser posta em causa por sucessivas intervenções suscetíveis de leituras políticas contrárias à solidariedade e à coesão institucional. Em momentos de crise, a obrigação dos responsáveis políticos é não entrar em pânico e o papel do Presidente da República deverá ser o de promover a concertação. Reafirmo o caráter suprapartidário da minha candidatura. De acordo com o espírito da Constituição, trata-se de uma decisão pessoal. Candidatura suprapartidária, mas não neutra. A atual legislatura tem poderes de revisão constitucional. Não me compete substituir-me aos deputados, mas não farei de conta que não é comigo e não abdicarei da minha opinião. Os portugueses sabem o que sou e o que penso. Sabem que sempre preservei a minha independência
e a minha liberdade de consciência, antes, durante e depois do 25 de Abril. Sabem também que sou um homem livre e frontal, de causas e combates. Sabem, por isso, que me pautarei sempre pelo interesse nacional, pelo respeito da Constituição e pela ética republicana, como referência de probidade, como defesa da causa pública e como serviço ao país. Os portugueses podem e devem orgulhar-se da atual Constituição da República, que é uma Constituição democrática e uma das mais avançadas da Europa. Uma Constituição que tem permitido as mais variadas soluções de governo, de direita e de esquerda, com maioria relativa ou absoluta, de um só partido ou de coligações. A Constituição nunca foi nem é um obstáculo à governação de Portugal. Não serei neutro, como nunca o fui, na defesa dos valores e princípios consagrados na Constituição da República, não só dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos contra qualquer forma de discriminação, mas também dos direitos sociais que nela estão consagrados como direitos humanos fundamentais. Esta é uma questão essencial dos próximos combates políticos. É preciso saber de que lado se está. Eu estou pelo Estado Social contra a tentativa de o substituir por um Estado mínimo. Não serei neutro na defesa de uma escola pública exigente e de qualidade. Não serei neutro na defesa do Serviço Nacional de Saúde. Não serei neutro na defesa do Sistema Público de Segurança Social. Não serei neutro na luta pela decência da democracia e pela transparência da vida pública contra o clima de permanente insinuação e suspeição que mina a confiança dos cidadãos. Não serei neutro relativamente à necessidade de a Justiça reassumir com autoridade e prestígio o seu papel de pilar essencial do funcionamento do Estado de Direito. Não serei neutro na defesa do papel insubstituível das Forças Armadas e no apoio aos militares portugueses empenhados em missões decorrentes dos compromissos internacionais do nosso país. Não serei neutro na valorização da história, da cultura e da língua portuguesa e na defesa dos interesses e valores permanentes de Portugal. Há quem me pergunte por que motivo me recandidato. Faço pela convicção de que Portugal precisa, mas faço, sobretudo, a pensar nas gerações mais novas, frequentemente acusadas de desinteresse pela política. Aos seus ouvidos chegam os ecos das críticas feitas aos políticos e a uma política que muitas vezes nada lhes diz. Mas às novas gerações digo também, sem qualquer paternalismo, que se deve fazer justiça aos que travaram os combates, cujo denominador comum foi a causa da liberdade. Houve uma geração que lutou pelas liberdades públicas que permitem uma cultura criativa, pela liberdade de pensamento que propicia uma investigação científica independente e pela liberdade que respeita, nas mentalidades e nos comportamentos, as escolhas de vida, nomeadamente as sexuais. Uma geração que lutou pela liberdade dos povos colonizados, porque, como então se dizia, a independência está para os povos, como a liberdade está para os indivíduos. Não temos que nos arrepender nem vangloriar. Fizemos o que devíamos fazer e nem sempre fizemos bem. E muitas vezes ficámos aquém do que podia e devia ter sido. Mas não podemos conformar-nos. Não são as velhas gerações que podem renovar a democracia e o país. E por isso pergunto às novas gerações: o que desejam construir? Quais as vossas causas? Não sou eu que vou responder. O motivo por que esta candidatura vale a pena não tem somente a ver com o que vou fazer como Presidente,
mas sobretudo com o que as novas gerações podem fazer para renovar a política e para mudar Portugal.